eu tava na concentração do Inter no Recife. Aí eu sou um cara de fazer amizades, né? Puxar assunto com o pessoal e tal. Sabe. Aí eu peguei o táxi lá, não existia aplicativo naquela época, né? Eu peguei o táxi e aí o cara me disse que você tá acompanhando o Inter, vou levar os dirigentes do Inter pra jantar depois. Aí, opa, eu falei... Muito bom. Opa! Cara, deixa eu te pedir um favor. Tenta descobrir quem é o atacante que eles estão contratando. E era um taxista simpático. Eu pensei, esse cara vai fazer amizade com os dirigentes. Muito bom. Aí ele foi e levou Fernando Carvalho e Vitório Pífero pra jantar. Tá. Na noite ali, isso aí era por volta de 8 da noite. Aí terminou, trouxe os dirigentes de volta, esperei um tempo, chamei o cara lá, tá aí. E ele falou, o taxista falou, cara, é um Daniel não sei das quantas. E eu falei, não é o Daniel Carvalho? E ele, pode ser. Aí eu fui atrás de outras fontes e uma fonte me disse, cara, como é que tu sabe? Aí eu falei, cara, eu tenho fontes aqui, né? Tem um fonte? Aí eu lembro que táxi. a gente entrevistou o pai do Daniel Carvalho, o seu Aldo Carvalho. Não, pois é, o Daniel realmente tá voltando e tal. E aí todo mundo ficou pensando, mas o Rodrigo tem alguma fonte lá de dentro que entregou. Quem será que passou? A fonte era o taxista do hotel. Claro que eu não me baseei apenas no taxista. Eu usei como ponto de partida, mas eu não tinha como saber que era o Daniel Carvalho. Mas fez todo sentido, porque tu dá o negócio, começa e o cara, tá bom, como é que tu sabe? O cara te entregou, né? E teve uma outra, antigamente a gente fazia a saída do hotel, né? Uhum. As rádios mandavam repórteres pro hotel, o ônibus tá saindo, a gente ouvia os jogadores, né? Ó, vou te dar essa colher de chá aí. Fulano, vai pro jogo, não, vamos lá, o jogo e tal. Aí eu lembro que era uma saída do Inter, o Fabiano Heller não ia ser titular. Não tinha por que eu entrevistar ele. Mas, pô, o cara, campeão do mundo e tal, o Heller, não vai jogar, mas vai estar junto ali com os jogadores. Ele, sim, até porque eu tô me despedindo do clube, né? Aceitei uma proposta lá com o clube dos Emirados, quero agradecer todo mundo, é minha despedida, tô emocionado. E ninguém sabia que o cara ia embora. O cara do nada te deu um furo. Do nada. De forma totalmente aleatória. Cara, o bom repórter tem que ter sorte também, né? A real é essa. Às vezes tá no lugar certo na hora certa, né? É difícil lidar com jogador ou com dirigente? O que é mais difícil, assim, para vocês, repórteres de dia a dia? Assim, jogador, a gente tem nos dias de hoje lidado pouco, né? Com alguns, assim, que estabelece uma relação, a gente, pelo menos comigo, não sei como é que é com o Rodrigo, com os que eu tenho boa relação, assim, absolutamente tranquilo. Mas são com poucos. Não são com muitos jogadores que acho que a maior parte da imprensa hoje tem relação. Porque é tudo muito blindado, é tudo muito fechado. A relação que vocês acabam tendo é em coletivas? É em coletiva. Ou numa a não zona ser... E muitas vezes os jogadores ou não passam na zona mista ou não querem falar na zona mista. Então, assim, a não ser que você crie um outro tipo de relação fora daquele ambiente e aí você tem a relação com o jogador. Mas hoje, assim, de maneira geral, é algo muito limitado, né? Então a gente tem, assim, mais, não sei se é a mesma coisa com o Rodrigo, a relação maior de conversa com o dirigente. E dirigente e treinador, vocês têm acesso aos caras, porque hoje em dia vocês vão em WhatsApp, é isso? Eu converso bastante com hoje em dia tá muito WhatsApp. difícil. A gente não tem mais o contato olho no olho no dia a dia. O que prejudica, eu acho, pra criar essa relação, né? Total. Tu tem um treino aberto, 15 minutos de aquecimento e tu não conversa com ninguém. Não. Tu tem um contato maior nas viagens, né? E nos jogos. Eu, particularmente, Duda, eu sei que alguns colegas têm uma visão diferente. Eu procuro não levar para o lado pessoal atritos em entrevista coletiva, porque eu acho que tem que entender que o treinador que te dá uma patada, ele está sob forte pressão. Quem olhar no YouTube e botar lá, Renato discute com um repórter, vai acompanhar um atrito meu com o Renato em 2010, na primeira passagem dele, em 2011, na primeira passagem dele, e já tive outros atritos com o Renato, com o Abel, com outros treinadores, e é muito comum os amigos dizerem, cara, minha solidariedade, o cara foi estúpido contigo, o cara é brabo. E, cara, eu sorrio porque eu acho que isso faz parte do jogo. Eu sei que não é pessoal. Da mesma maneira que a pergunta que a gente faz, às vezes mais ácida, às vezes questionando o erro do treinador ou apontando um erro, não é porque a gente não gosta do cara, é porque é o nosso papel, o torcedor que está nos ouvindo, ele quer saber aquilo. Então não é pessoal.
Da mesma maneira, o treinador que está do outro lado, e imagina, o cara acabou de sair de um resultado ruim que ele pode perder o emprego. Tá bravo, tá chateado, tá pressionado e vem um repórter dizendo que ele errou. Eu entendo que se ele é agressivo comigo, não é algo pessoal. Não é porque ele não gosta de mim. É porque ele tá sob forte pressão. Mas assim, tu entende que é papel de vocês pressionar e perguntar, né? Com toda certeza, com respeito. Com respeito, claro. Mas por vezes, mesmo com respeito, o cara não gosta. Tia, tá muito em voga isso hoje, né? Vocês dois que fazem coletivas direto, tá muito... Acho que a gente tá num momento muito conversando a respeito às coletivas, né? E até o Renato tem sido muito ríspido, Mas assim, depois desse dia que o Renato, desse bate-boca com o Renato, 2011, ele saiu no dia seguinte e no mesmo ano eu encontrei ele no Rio e Ipanema. Fui fazer um jogo do Inter, tava acabando, encontrei, a gente deu risada. Ele deu risada. Falou, pô, uma hora vai voltar, não, vou voltar sim e tal, batemos um papo. Porque não era algo pessoal, era algo do momento. Sim, claro. 90% Total. desses atritos, o cara tá irritado no momento, mas não é que ele tem uma angústia pessoal contigo. Eu acho que a gente tem que entender isso. Claro, também. claro. Mas, vocês acham que nas coletivas, assim, eu tava vendo esses dias um debate que eu acho que é curioso, assim. Vocês acham que nas coletivas essa nova forma de se comunicar que veio para ficar e tem as suas peculiaridades, que são os repórteres identificados, isso veio, é uma nova linguagem e tudo mais. Nas coletivas, o que isso mudou para vocês? Eu acho que não mudou nada a questão do cara ser identificado ou não. Pode mudar a plataforma, mudar a forma que ele se comunica com o público, mas na coletiva não. O que mudou é a presença de muitos repórteres. Quando eu comecei, acredito que quando o Gabardo começou também o número era mais reduzido ainda. Sim. Eu lembro de coletiva, eu pela Guaíba, o Gabardo pela Gaúcha, o Vaguinha pela Band. A gente fazia 2 rodadas cada um. E logo depois só tinha 0 Hora, Correio do Povo, RBS TV e acabou. Às vezes tinha uma outra TV. Então, com menos pessoas, tu conseguia ter uma linha de continuidade. Entendi. Eu fazia uma pergunta, o Gabardo repercutia a minha pergunta e depois o Vaguinha falava no mesmo assunto, a pergunta do Vaguinha eu dava margem para uma outra que eu fazia, a gente mantinha uma linha e a resposta acabava tendo mais respostas. Eu acho que falta isso, né? Falta, mas ao mesmo tempo, como tem tanta gente, cada um com a sua pauta, o que foi assunto na nossa jornada na Gaúcha é diferente da que foi do Identificado, cada um tem a pauta diferente, é muito difícil a gente querer que ocorresse. Então, por vezes, a coletiva hoje, o cara fala sobre um tema, a pergunta seguinte é sobre outro, nada a ver, aí depois tem que voltar num tema. Ela fica um pouco esquizofrênica. Exato. Assim, né? Porque Fica, estamos falando aqui do lateral direito, porque nós não erramos na cobertura. Pro cara, é verdade que tá vindo o centroavante e tal, tipo, exato, né? Mas é muito pela quantidade, não exatamente pelo cara ser identificado ou não. Eu acho que é um novo momento, assim, e que acaba se tratando de um exercício de aprendizado. A gente tem que entender que vai ser diferente, já está sendo diferente e vai ser diferente daqui para frente, né? Não é mais como era antigamente e não vai voltar mais a ser como era antigamente. A partir de agora, as entrevistas coletivas serão assim, com todos participando, porque eu acho muito injusto também. O cara tem um canal lá que acompanha e vai todo dia lá no treino, ele tem que fazer pergunta, né? Também não pode deixar ele de fora. Se ele tem uma certa relevância, ele tem que participar da entrevista. Então, assim, eu acho que é um aprendizado que a gente está tendo. Eu acho que em alguns momentos se perde qualidade na entrevista, porque as coisas ficam um pouco desencontradas. Acho que em alguns momentos também, pro meu gosto, tem gente que gosta, mas pro meu gosto as perguntas são um pouco agressivas em alguns momentos, respeitando quem gosta disso, eu não gosto, acho que a pergunta tem que ser feita com respeito, mas essa é uma realidade que a gente tem que lidar. É isso. E é assim que a gente vai acompanhar as entrevistas a partir de agora. E eu acho que as redes sociais, o YouTube, as novas plataformas, elas levaram o jornalismo esportivo para mais públicos. E isso vale inclusive para nós no Grupo RBS, que temos a programação da Gaúcha retransmitida no YouTube, temos programas específicos para o YouTube. E acontece o seguinte, não tem mais aquilo, né, Duda, de que ou tu assiste o Faustão, ou tu assiste o Gugu, ou tu assiste o Fantástico ou o Silvio Santos. O pessoal consome tudo. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu gostava de ouvir rádio, muito. Chegava ali às 5 horas, ouvia as manchetes da Band, às 5h10 as da Guaíba, às 6 as da Gaúcha. E ficava ouvindo as notícias da dupla Grenal. Eu era o único da minha turma no colégio que fazia isso. Os outros estavam ouvindo música no Inamp ou no Casar. Hoje, tu vai em qualquer turma aí de colégio do ensino médio ou fundamental, a galera te acompanha.
acompanha a gente, acompanha os nossos programas no YouTube, acompanha o JB, o Vaguinho, o CCD, o Baldaço, né? Acompanha os tantos e dá para acompanhar todo mundo. Então, eu acredito que o jornalismo esportivo está chegando hoje a mais públicos do que chegava antes. Então, isso é algo positivo. Eu também acho. Eu só acho que agregou. Eu também acho que às vezes acho que a qualidade sim, mas acho que isso é muito questão de gosto mesmo. Sim. Né? Eu acho que eu também não sou muito fã da pergunta muito agressiva, mas é um perfil, também é um perfil. E tá bom. Porque, né, a única coisa que às vezes eu fico um pouco receoso é se de fato ajuda, por exemplo, se o Roger atualmente, o Renato, sei lá, qualquer outro treinador aí, a gente não pode perder o cara pro cara tá... Deus, pra mim deu, eu não quero mais responder então. Tá? A gente pode perder um pouco, sabe? Mas aí é uma perda coletiva. Para muito jogador é tudo a mesma coisa. Sem dúvida. Vocês da imprensa. Exatamente, sabe? Eu percebo assim. Mas daí eu como ouvinte, sabe? Porque o cara não curtiu, mas o repórter tá no direito, tá? De fazer a pergunta. Tá no direito, pode fazer, não tem problema. Tá todo mundo no seu papel. Ele pergunta, outro responde. Mas por ser feito dessa forma, pode ser que o cara diga assim, tá, cara... Então a gente perde um pouco o que a gente poderia... Porque é muito, muito raro tu ouvir hoje em dia, né? Vamos lá, Duda, para a gente falar, tentar aprofundar um pouco esse debate, né? Primeiro, eu também não gosto assim de perguntas muito agressivas, mas tem gente que gosta. Eu recebo muitos relatos assim, pô, vocês não apertam os caras lá na entrevista, pô, os dirigentes, o Grêmio tá caindo, o Inter tá mal, porra, e aí, vocês não fazem nada, vão deixar os caras, tem que peitar, tem que gritar, tem que... Cara, cada um tem o seu estilo. Exatamente. Então a gente tem, assim, hoje muitos estilos diferentes, né? Tem muita gente que gosta de ver o teu assado, muita gente, mas tem outros que preferem ver outro tipo de conteúdo. Tem gente que gosta de acompanhar o nosso trabalho mais tradicional, tem gente que não gosta e quer ver o canal de outro cara identificado, ou com o Inter ou com o Grêmio. Então cada um procura o seu conteúdo, só que na entrevista coletiva juntam todos. Estão todos juntos lá. Então você tem que ver o que você não gosta. Então é isso. E assim, chegando na parte especialmente dos técnicos, né? Eles ficam incomodados. Assim, vamos pegar os dois que estão atualmente aí no Inter e no Grêmio. Eu acho que o Roger ele lida bem assim com isso, é um cara mais tranquilo. Bom, tu conhece bem os dois, né? O Roger é um cara, o Renato andou estourando aí em alguns momentos, mas o Renato é um baita, cara. Tu conhece o Renato? Ele é um cara extraordinário.